Saudações apologéticas, meus amados irmãos. Recebi um vídeo para mim fazer uma reação e nada mais, nada é do que esse camarada aí, ó. Agora veja só. O professor Leandro Quadros afirma que ninguém vai sofrer agora, que a alma não é consciente, que o castigo não é eterno e que o inferno não existe. É o professor Leandro Quadros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos colocar os argumentos dele, ou seja, o achismo dele, né, dizendo que é mentira e tudo isso, diante da palavra de Deus, tá bom? Eu vou usar texto bíblico para confrontar o texto dele, tá certo? Primeira mentira, abrindo aspas para o professor, né? Professor, que tem vários seguidores, pessoas admiradas dele, Leandro Quadros. Veja só, ele fala: o inferno não existe agora, só no futuro. Certo? E esse argumento dele é um argumento central, que começa o vídeo. Certo? Então ele fala assim, ó, abre aspas: o lago de fogo só existe depois do milênio. Veja só. Agora, isso é verdade? É. É uma meia verdade e uma meia mentira. Por quê? Porque o lago de fogo, pessoal, é no juízo final, é depois do juízo final, quando acabar tudo. Tudo bem. Agora, Lucas capítulo 16, versículo 22 e o versículo 23 diz o seguinte: o rico morreu e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, olha só, levantou os olhos, não é isso? Olha só, Jesus não disse assim, ó, estarás em tormentos no futuro. Não. Ele disse, estando em tormento. Isso é o quê? Tempo presente, consciência real, sofrimento real. Então, se isso não é inferno, então Jesus mentiu. Se Jesus mentiu, o cristianismo acabou, tá? Porque a cruz não vale de nada. Vamos para outro texto esmagador. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e o 10. Olha só. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, e clamava em alta voz. Olha só, almas conscientes. Por quê? Porque estavam falando, estavam clamando. Isso também, e isso estava acontecendo antes de Apocalipse capítulo 20, que é o juízo final. Então, antes do juízo final, já tinham lá pessoas diante do trono de Deus clamando por justiça. Se estavam clamando por justiça, os que estavam no inferno estavam em tormento, tá bom? Então, negar isso é negar o texto sagrado. Agora vamos para a segunda mentira. A alma não vai para o inferno, só o corpo. Palavra do Leandro Quadros. Tá aí o vídeo para vocês, o texto. Mateus capítulo 10, versículo 28, diz o seguinte: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Veja só. Agora, medite bem, se a alma morre, Jesus falou besteira. Se a alma fica inconsciente, esse texto não faz sentido. Mas vamos lá. Paulo cita um mais claro ainda, para nós entendermos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Olha só. Ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Paulo não disse assim, ó, veja só. Dormindo inconsciente, não. Ele disse, presentes com o Senhor. Então, quem nega isso, nega Paulo, nega todos os escritos de Paulo. Então, quando o homem morrer, ele vai para o inferno, certo? Se for um ímpio, e lá em consciência, ele tem consciência. O corpo não, o corpo vai para a terra e é comido pelo barro, volta ao pó, tá bom? Vamos lá para a terceira mentira que eu estou agora. Então, vamos, como é que ele diz? Ele fala, o castigo não é eterno, só as consequências. Espera aí. Esse argumento cai em Mateus capítulo 25, versículo 46. Abra a sua Bíblia aí, tá? E veja o que é que diz. Dizendo o seguinte, o texto: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Olha, mesma palavra, mesmo verso. Agora vamos
meditar aqui. Se o castigo não é eterno, a vida também não é. Não é verdade? É só coerência, é só ter raciocínio, sem malabarismo. Entendeu? Porque não existe malabarismo grego aqui. Tá? Os dois são eternos. Ou nenhum é, porque os dois são. Tá bom? Então, outro texto que nós vamos usar para destruir esse aniquilacionismo que eles tantos usam, certo? É Apocalipse capítulo 14, versículo 11, tá bom? Diz o seguinte: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Então, quem não tem descanso está consciente. Cinza não sofre, tá? Então, nada aniquila a dor daquele pessoal. Então, é outra mentira esfarrapada que Leandro diz que é mentira, né? Dizendo que não existe tormento eterno, não existe consciência, tá bom? Vamos lá para a quarta mentira, gente, né? Abre asa para o grande teólogo, né? Leandro Quadros. Olha só: o tormento eterno torna-se Deus injusto. Mas, rapaz, agora eu vou usar o sotaque nordestino, né? Mas, rapaz, que cabra sem noção. Esse argumento emocional não é bíblico. Não funciona isso. Não funciona. A Bíblia não se submete Deus a um tribunal humano, de maneira alguma, certo? Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos capítulo 9, versículo 20. Olha só o que é que diz o texto sagrado. Estou com o texto aqui aberto, hein? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Olha só. Jesus falou mais sobre o inferno do que o próprio céu. Marcos capítulo 9, versículo 47 e versículo 48. Olha só o que é que diz: onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Fogo não se apaga. Olha só. Fogo não se apaga. Verme não morre. Então, isso não é extinção, é continuidade. Fogo não se apaga, o bicho não morre, é continuidade, continuação, entendeu? Então, negar isso é chamar de Jesus de exagerado, tá bom? Mas eu quero dizer para você, você precisa ler a palavra de Deus e deixar de malabarismo ali, Leandro Quadros. Tá ficando feio para você tentar pegar a Bíblia e fazer malabarismo. Tá aí os textos sagrados, a palavra de Deus está aí. Entendeu? O pessoal não é mais bobo. Agora eu vou para a quinta mentira. Palavras do professor Leandro Quadros, né? Argumento dele, porque Bíblia não é. Todos recebem o mesmo castigo. Oxi. Vamos lá. Aqui está a jogada retórica. Leandro Quadros diz o seguinte: se todos sofrem eternamente, isso é injusto. Olha só. Isso aqui eu chamo de falso dilema. Porque a Bíblia ensina graus de punição. Certo? Não fim de punição. A Bíblia fala de grau de punição e não fim de punição. Abra a Bíblia aí em Lucas capítulo 12, versículo 47 e o versículo 48. O que é que diz o texto sagrado? Olha só o que diz: será punido com muitos açoites, com poucos açoites. Ou seja, nós temos aqui graus diferentes, justiça perfeita. Agora veja o texto que ele ignora. Apocalipse 20, 10. Olha só: serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Espera aí. Graus igual a aniquilação. Proporcional, temporário. Tá bom? Só para você raciocinar aí. Então, o que eu quero dizer para você, eu vou dizer uma coisa aqui agora para nós. Ó, negar o inferno não torna Deus mais amoroso nas suas pregações, de maneira alguma, nos seus ensinos. Tá bom? Tornar o pecado menos grave também, o que é que você está fazendo? Se você tornar o pecado menos grave, você está esvaziando a cruz, o sofrimento de Cristo. Então, se o inferno não é real, Cristo não precisava morrer, mas ele morreu. E por que Jesus morreu? Porque o inferno é real. Jesus morreu porque o inferno é real.
tá bom? E a salvação é urgente. E a pergunta que eu deixo não é se o inferno existe. A pergunta é: você está pronto para evitar o inferno? Então, que Deus em Cristo abençoe vocês. Foi só um vídeo aqui fazendo um pequeno desmascarando mais uma heresia desse pseudo professor, né, Leandro Quadros, que perde o seu tempo para dizer que é mentira aquilo que a Bíblia diz que é verdade. Tenha cuidado, Leandro Quadros, porque o inferno é real e você está indo para lá. Que Deus em Cristo abençoe. Que Deus se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha e até a próxima. Valeu!